Check-up no rádio. Check-up no rádio, Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. E o nosso tema de hoje aqui no nosso programa, existe uma idade certa para castrar cães e gatos? Existe sim, Marcos, existe uma idade que se estima, né, se orienta que seja a idade mínima para que você possa fazer essa realização dessas castrações. A idade máxima para essa realização, ela não existe, né? Principalmente em cadelas e gatas e machos também, pois eles são férteis durante toda a sua vida, né? Eles não entram em menopausa como ocorre no ser humano. Então elas vão, durante toda a sua vida, elas vão ser férteis e vão estarem aptas a se reproduzir e, consequentemente, a gestar e a parir os filhotinhos. Então a gente estimula e estima a idade mínima. Para cães, a idade mínima para cães de pequeno porte seriam 6 meses de idade. Então a gente sempre orienta aos clientes, aos responsáveis pelos animais, que cães de pequeno porte, você até 6 meses de idade você faça a castração, que seja macho ou que seja fêmea. O animal de maior porte, no caso tem cães de raças grandes, né, ou gigantes, essa idade pode ser um pouco alongada, você pode ir até 1 ano de idade, tá? Os estudos mostram que se você castrar uma cadela até o primeiro cio, essa cadela, a possibilidade dela ter tumor de mama é de 0,5%. Se você castrar até o segundo cio, a possibilidade dela ter câncer de mama é 8%. Se você castrar até o terceiro cio, a probabilidade dela ter câncer de mama é 33%. Então, a castração, além de fazer o controle populacional, né, impedir que essa fêmea tenha aí a questão de parir, né, de cruzar e parir, ela também vai ter aí o controle de diversas doenças como piometra, hemometra, a questão de gravidez psicológica, que é comum em cadela, que foi o tema do programa anterior, a questão de câncer de mama, tudo isso aí a gente vai estar controlando. E nos machos também a gente tem aí o controle de doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Tanto para a cadela como para a gata, principalmente o TVT, que é o tumor venéreo transmissível, ou tumor de Stick. Isso aí tudo faz com que a gente diminua a possibilidade também de transmissão de doença. Em felinos, né, os gatos e as gatas, a gente orienta que você já faça a castração aí por volta dos 5 meses de idade, no máximo 6 meses, já que as gatas e os gatos são mais precoces. Tem gatos que entram no cio, tem gatas que entram no cio com 4 meses de idade? Tem gatas que são super precoces, que com essa idade aí ela já pode estar entrando no cio. Mas a idade que a gente orienta é por volta dos 5 meses de idade, onde o animal já tem um porte suficiente, já tem uma condição satisfatória de se realizar a castração, né? A esterectomia nas fêmeas e a castração nos machos, né? A remoção dos testículos, que aí tanto nos machos já vão estar, os testículos com esse período já vão estar, tanto nos cães como nos gatos, na bolsa escrotal, que é o local indicado para que você faça a cirurgia. Tem alguns gatos, principalmente acontece isso em gatos, mas também acontece em cães, que nos machos eles não ficam com os testículos na bolsa escrotal. Aí pode ser só um testículo ou os dois, né? Aí é monorquidismo ou criptorquidismo, onde eles podem estar no subcutâneo ou dentro da cavidade abdominal, esse testículo, e que precisa um pouco mais de detalhamento para que você possa fazer a remoção desses testículos, muitas vezes tendo a necessidade de abrir a cavidade abdominal para a remoção desse testículo que está lá.
Mas aí depois de uma avaliação pelo médico veterinário é que ele vai julgar a técnica a ser utilizada e o procedimento correto para fazer a remoção tanto do testículo como a remoção nas fêmeas do útero e das trompas e ovários. Então a idade hoje para felinos, para gatos, é em torno a partir de 5 meses de idade, e a idade para cães de pequeno porte a partir dos 6 meses de idade, e para grande porte até 1 ano de idade. Então isso aí é a idade hoje estimada, Marcos, para a castração de cães e gatos. Bom dia, Dr. Robson. Tem um gato castrado há 15 dias. Ele está assustado, com medo de tudo. Eu quero saber o que é que pode ser. Olha, o animal, ele por si só, quando ele passa por qualquer procedimento cirúrgico, ele vai ficar assim com medo, né? Medo por quê? Porque aconteceu primeiro uma intervenção anestésica nele. O animal foi sedado, o animal foi anestesiado, teve a contenção, teve o ato dele sair do domicílio dele e ir para a clínica, tudo isso aí acontece. A outra possibilidade é que ele passou por uma incisão, na hora que você faz a castração, você faz uma incisão, uma linha cirúrgica, faz a incisão na pele e consequentemente ali você faz a remoção dos testículos, nos felinos a gente hoje praticamente não dá ponto cirúrgico, dá o ponto com o próprio cordão, com o epidídimo. Isso aí pode ter ocorrido, o animal está estressado, então ele ainda está passando, mesmo que o médico veterinário pós-cirúrgico tenha prescrito a medicação para ele não sentir dor, anti-inflamatório, antibiótico, mesmo isso ele ainda está estressado. Acredito eu que com o passar dos dias ele volta ao normal e ele vai ter aí sua vida tranquila, sem ter esse medo que ele está apresentando hoje. Outra pergunta no nosso WhatsApp: tem uma gatinha de 5 anos, muito saudável e somente come ração Golden Gatos para gatos, castrado desde os 5 meses. Estou percebendo que está demorando 2 dias para defecar. O que é que pode ser? Provavelmente é um excesso de fibra aí, que é um problema com fibras, aliás, que esse animal pode tá tendo, né? Ela pode também estar tendo aí questão de bebendo pouca água, que é comum em gatos. Pode também estar ocorrendo aí uma dificuldade por algum motivo. Tem umas alterações na ampola retal ou uma alterações no ânus, uma glândula que fica. Em gato, isso aí pode ocorrer dor e o animal fica sem querer defecar porque dói ali na região do ânus. Consequentemente, com a dor, ele fica retendo as fezes. É interessante aí que a senhora veja se vai ser necessária a mudança de alimentação ou a introdução de algum produto para facilitar a defecação desse animal, e caso persista, aí a indicação é que a senhora procure um médico veterinário para ver realmente a causa e consequentemente fazer os ajustes necessários para que ela possa voltar a defecar normal. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas. Eu gostaria de saber de Dr. Robson. Eu crio 2 calopsitas. Aí elas entram, tem uma que entra no cio e bota ovinho. Aí a outra também entra, mas ainda não colocou ovinho. Como não tem macho, não tem como nascer, né? Os calopsitas novinhos. Mas eu posso fazer algo para que ela não entre no cio mais, porque no caso ela entra no cio, aí coloca ovinho, aí fica em cima dos ovinhos pensando que vai nascer os calopsitas novinhos e não nasce. Aí ela fica sofrendo, sem comer. Eu gostaria de saber o que é que a gente pode fazer para que ela não aconteça mais isso com ela, para ela não entrar mais no cio. E aí, doutor Robson? Marcos, cio de calopsita. Na verdade, assim, não seria um cio, né? É uma postura. As características aí de postura, realmente o ovo, eu vou falar no popular, né? O ovo não é galado, ele não é fértil porque não existe aí
a parte da cópula, né? Não teve a presença do macho, então o ovo ele não é fértil. Os ovários das aves, eles vão estar sempre produzindo, sendo estimulados, principalmente existe uma glândula pituitária, né, que estimula através do sol, estimula aí todo um processo que, se eu for falar aqui, vai ser uma parte muito técnica, mas o sol é quem estimula através da sua luminosidade, estimula ali os ovários a produzir os ovos, tá? E o que eu posso lhe indicar para que ela diminua esse período aí de chocar, né, de tentar fazer com que seus ovos mantenham a temperatura e nasça as calopsitazinhas, é na hora que ela pôr esse ovo, você fazer a remoção desse ovo do local, porque consequentemente ela não vai criar o hábito de ficar sob esses ovos ali e tentando aquecê-los, e consequentemente ela vai ter uma vida normal de, mesmo pondo os ovos, uma vida normal de estar se alimentando e bebendo água e voando dentro do local onde ela fica. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Você pergunta ao Dr. Robson que eu tenho uma gatinha que ela vai se coçando nas orelhas dela. Ela coça muito. E aí, doutor Robson? Olha, o coçar de orelha, principalmente em gatos. Em cães, a gente já pensa em uma otite, né? que é uma das características mais clássicas de otite em cães, é estar coçando o ouvido. Em gatos, Marcos, a gente já pensaria em um ácaro, né? Tem uns ácarozinhos que ficam dentro dos ouvidos, se alimentando ali da cera, e que causa bastante incômodo, e esses gatos eles ficam coçando. Para que a gente possa fechar um diagnóstico desse, é necessário usar ou um bioimagem, que é um equipamento que a gente visualiza a presença desses ácaros dentro do ouvido, ou então fazer um exame de lâmina, né? Faz uma coleta do cerúmen do ouvido, coloca numa lâmina de microscópio e visualiza no microscópio se existe a presença ou não desses ácaros. Se for confirmada a presença desses ácaros, aí entra com a medicação adequada para que possa matar esses ácaros e essa coceira desaparecer. Não descartando também a possibilidade de um otite, apesar que otite em gatos não é tão comum. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, Edivanei de Araújo. Marcos, pergunta aí o doutor por que meu gato só tem um ovinho só, ele só tem só um ovo, só de um lado, não tem os dois. Queria saber se tem algum problema isso nele, o gatinho preto que eu tenho. E aí, doutor Robson? Olha, Marcos já estava aqui perguntando aqui se o gato era capado. Eu digo, não, Marcos, não. No popular não é capado, não? Não. Esse gato aí, provavelmente, ele é monorquídico, né? Ele só tem a presença de um testículo. O outro testículo, ele vai estar ou no subcutâneo ou dentro da cavidade abdominal. Aí é necessário fazer uma avaliação, pode até lançar a mão de usar o exame de ultrassonografia para você ver realmente onde está, mas na palpação muitas vezes a gente localiza e encontra onde está esse testículo, se ele estiver no subcutâneo, e aí ao detectar onde está esse testículo, faz-se a cirurgia para a remoção dele. Nunca eu oriento que retire um só testículo, tá? Tem pessoas que pegam e tiram só o testículo que está na bolsa escrotal. O animal, muitas vezes, por esse testículo estar na cavidade abdominal, ele não é fértil. Esse testículo ele não vai produzir espermatozoides. Por quê? Porque a temperatura que está no subcutâneo ou dentro da cavidade abdominal mata os espermatozoides, tá? Mas ele vai ficar produzindo testosterona e vai ficar um gato agressivo, vai ficar um gato que vai sempre querer se reproduzir. Quando for fazer a castração desses gatos, tem de remover esse testículo que você não está visualizando na bolsa escrotal. Tem mais perguntas aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, Dr. Robson. Minha cachorrinha Pinche teve 7 cachorrinhos.
Só que o último nasceu e poucos minutos ele faleceu. Eu queria saber, porque tem um que ele fica assim como que ele tem secreção. E passa, depois de 4 horas da tarde, ele passa a tarde e a noite chorando, chorando. Quando foi ontem à tarde, estava muito quente e eu botei o ventilador. Ali ele ficou bem caladinho e não fica mais a mãe, só quer ficar separado. Eu queria saber qual o motivo. Eu noto que ele fica um pouco estressado quando eu pego ele para levar para mamar. Ele fica brabo, ele fica gritando. Por que será, doutor Robson? É Fátima Barros, sítio Carrapateira. Um abraço, Fátima. Dona Fátima, aí existem várias possibilidades. Uma das possibilidades é que ele esteja sentindo dor, tá? A dor, ela, muitas vezes o animal fica com essas características de aumento respiratório, ele fica isolado, ele fica sem querer que você pegue, porque você na hora que pega sente dor. Criança sente cólica abdominal, o animal, o filhote também sente cólica abdominal. A questão dele ficar contente com o ar, né? Ficou quietinho com o ventilador, pode estar atrelado ao barulho do ventilador, pode estar atrelado ao vento, pode estar atrelado à melhor condição que ele tenha. Mas é interessante, o calor da mãe é muito importante, é único o calor da mãe. A senhora tentar aproximar ele junto da mãe, tentar fazer com que a mãe lamba ele, porque o lamber facilita aí a expulsão também dos líquidos, né? Esses movimentos que se a mãe não fizer, a senhora mesmo pode fazer com uma lãzinha de algodão, fazendo esses movimentos a nível de tórax, né? A nível ali de próximo do pulmão, faz com que ele elimine algum líquido que porventura ele tenha ficado, aí líquido amniótico do parto. Então isso daí é a dica que eu posso dar. Caso ele não melhore, aí a senhora vai ter de procurar um médico veterinário para avaliar realmente o que é que esse filhotinho está apresentando. Pergunta ao Dr. Robson, se eu castrar meu labrador de 2 anos e meio, se ele melhora o comportamento, tem ciúmes dos outros, faz xixi em todo canto, em cima das cachorras, na vasilha da alimentação e até mesmo no pé da minha filha, quando sai para passear. Castrar resolve isso? Olha, o castrar, isso aí, Marcos, a gente responde pergunta direto quanto a isso. O castrar, ele não resolve o problema de índole, né? Ele não resolve o problema de comportamento do animal. O comportamento ele vai ser resolvido através de adestramento, tá? Porém, essa questão dele delimitar território, que é a questão de levantar a perninha e tentar urinar em todo canto, quanto à questão de delimitação de território por reprodução, aí em você castrar resolve em grande parte, né? O cão agressivo, em você castrar, ele não vai ficar dócil, né? O cão hiperativo, em você castrar, ele não vai ficar quieto. Isso aí, o problema de castração resolve o problema de delimitação de território e resolve o problema de tentar sair para ir cruzar, ir atrás de uma cadela no cio. Isso aí resolve. Agora, o problema comportamental, ele só é resolvido através de adestramento. Meu gato tem problema urinário, já fez cirurgia para a retirada do pênis e agora está com insuficiência renal. Os rins dele paralisaram, ele está internado tomando medicação. Após a retirada dessa medicação, ele sobrevive caso os rins parem novamente? Olha, tem animais que têm problemas de insuficiência renal. Quando a gente diz que o animal tem insuficiência renal, ela pode ser aguda e crônica, né? Uma insuficiência renal crônica a gente considera quando os rins estão com mais de 70% de comprometimento. Aí quando vai ter principalmente a alteração de ureia e creatinina, né? E dependendo da alimentação, os níveis de fósforo podem estar altos. Hoje a gente utiliza um exame chamado SDMA, que é um exame que a gente já vê se os rins estão com comprometimento a partir de 25%. Nessas situações, Marcos, quando o animal tem uma insuficiência renal, tem de se avaliar, através de exames de ultrassonografia e outros exames, se os rins estão muito comprometidos, né? Através dos exames bioquímicos monitorar,
tirar o paciente da crise, para ver se você consegue reduzir aí esses níveis de ureia, creatinina. Muitas vezes essa amônia está indo para o fígado para ser metabolizada e, consequentemente, ser eliminada. Tem de ver vários fatores. E existem medicações e alimentos que fazem com que o animal tenha uma qualidade de vida. Agora, se já está um comprometimento muito alto, aí esse paciente teria de entrar em hemodiálise. A hemodiálise mais próxima que existe para cães e gatos aqui na região é Campina Grande, né? E não sei se ele teria realmente uma boa qualidade de vida. Aí vai ter de avaliar, vai ter de verificar qual está sendo a medicação, se a medicação do pós-crise vai conseguir manter esse animal em uma boa qualidade de vida, né? Isso aí vai depender muito, sempre na clínica, após a gente fazer a estabilização do paciente e após a gente ter a avaliação dos resultados finais, né? Quando vai dar alta, a gente sempre orienta a pessoa a procurar um nefrologista, um médico veterinário especialista na parte de urinária, né, principalmente na parte renal. E também a gente sempre orienta o pós, que é a questão de alimentação, a questão dos cuidados, a questão de manter esse animal sempre hidratado, o aumento do consumo de líquidos, né, a se alimentar de rações renais e ter os outros cuidados necessários com medicações que são administradas para tentar proteger esse rim e ainda tentar manter os últimos néfrons que existem viáveis aí para que ele não necessite ir para uma hemodiálise. Gente, o Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, o Instagram aí, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos. Ele está aqui de sorriso de orelha a orelha porque voltou a trabalhar. Pois é, estava com saudade já. 8 horas, 11